Aqui com mais uma imagem, né? Então, por exemplo, um filtro que é bastante interessante é o de mapeamento. Você vê aqui, ó, por exemplo, você pode vir aqui e criar um filtro de ilusão, que ele joga um efeito com base na imagem que você já possui. Olha só que legal. Aqui você escolhe os níveis, né? Olha só que legal. Dessa ilusão. Vou jogar aqui 8. Tem o módulo 1 e o módulo 2. Olha o módulo 2 como é que ele é aplicado. Ó, bem interessante, né? Vou jogar aqui o módulo 1. Então vem aqui em mapa, né? Aí, ilusão, ó, módulo 1. Então assim, você pode criar aí efeitos dos mais diversos. Também tem um outro que é aqui, ó, juntas perfeitas, que ele cria o efeito mosaico, né? Olha só, de repetição. Ele pega, com base na imagem, ele cria repetições da mesma ao redor. Um outro filtro que é bastante interessante aqui de mapas é o efeito de relevo. Ele é o normal map, só que ele já assim, ele aplica num tapa só. Tanto que eu vou com um clique só, vou aqui em mapa, aí vou aqui, ó, mapa de relevo. Clicou, ele já te dá o preview de como vai ficar antes e depois. Aí você fala, ah, não tem diferença. Olha só, ele pega com base na escala de cinza, né? Ele pega e consegue estar criando a ideia de relevo. Inclusive ele consegue inverter, né? Ó, vou aqui aumentar. Olha, elevação, profundidade, olha que legal. Eu crio aqui, quando você aumenta a profundidade, você está criando, está aumentando o nível de quê? De relevo. Então você também não pode exagerar para poder não deixar a coisa fake, né? Não deixar a coisa aí muito estranha. Deslocamento, olha que legal. Eu estou criando aqui deslocamento com base no mapeamento da imagem. Eu consigo criar um deslocamento, olha só, como se fosse a projeção de uma sombra. Olha que legal, ó. Pode dar uma olhadinha aí no preview. Com base nos eixos X e Y, ou seja, para cima e para baixo, tá? Eu aqui não vou estar colocando esse deslocamento fora do local dele, tá? Se você quiser algo bem suave, você joga 1, por exemplo, e olha só, já dá uma grande diferença. Eu vou jogar aqui 0, que é o suficiente, tá? Nível de marca d'água, que você pode aqui aumentar ou diminuir. E relação a estar afetado pelo ambiente. Se o ambiente aqui no caso é fundo é branco, então não vai afetar em quase nada, tá? Mas se fosse de diversas colorações especial, escala de cinza, ou seja, preto e branco, aí sim afetaria. Ó, vou dar um OK e olha só como já tem a diferença, tá? Esse é o famoso normal map. Então digamos que você vai pegar uma imagem que esteja, que você queira, sei lá, clarear uma parte dela ou jogar um foco de iluminação maior. Você vem aqui em mapa. Tem aqui, ó, mapear objeto, né? Chega aqui, você pode escolher aonde você vai querer estar trabalhando, ó. Tem aqui um preview. Você vai estar trabalhando aqui com efeitos de luz, ok? Na aba luz, material, relação ao ambiente, difusão, reflexividade, né? Parte de polimento, realce, orientação, ou seja, disposição em relação aos eixos X, Y, Z, tanto de rotação quanto de posicionamento. Olha que legal. Aumentando aqui, né? Muito bom. E inclusive rotação, né? X, Y, Z. E olha só, até perspectiva, né? Fundo, vai ver se o fundo vai trabalhar com transparência ou não. Vou dar um OK aqui. E olha só, ele fez realmente, ele jogou iluminação, ele distorceu a imagem, só que não é isso que eu quero. Então, vou vir aqui, ó, em mapear objeto, só estava mostrando para vocês o poder, o nível que tem o elemento. Então, continuando aqui, então, ó, então só para mostrar aqui do zero a essência realmente do que é esse filtro. Então, em mapear objeto, ele joga essa grade, esse grid aqui quadriculado, onde você pode trabalhar com orientação em termos de posicionamento, rotação, que você já viu, e iluminação. E, inclusive, você pode estar aí apontando, né? Ó, mudando o tipo de luz, ponto de luz, que é omni, luz direcional, ou sem luz alguma. Então você escolhe, né, qual é o tipo de iluminação que você vai estar trabalhando, bem como a disposição da mesma, nos eixos X, Y, Z. Se o fundo vai ser transparente do teu trabalho ou não. O formato vai ser esférico, caixa, cilíndrico, né? Então
Você tem todas essas opções aqui. Vou dar um OK aqui e olha só a diferença. Olha só, ficou um ambiente bem mais iluminado. Ele trabalhou aqui com reflexo. Vou dar um Ctrl D, que aí em cima da cópia vocês vão observar a diferença. Vou ver aqui em filtros novamente. Então vamos lá. Mapa, mapear objeto, luz. Vou jogar aqui uma luz mais não tão de uma outra coloração. Dá um OK aqui. Também você pode mudar isso, né? Ambiente, né? Intensidade em relação ao ambiente. Vou jogar aqui 0,5. Difusão, vou jogar aqui 0,2. Reflexidade, né? O grau de reflexão, né? Deixar 0,5, 26. Realce, eu vou colocar aqui em 10 apenas. Orientação, rotação, vou dar um OK aqui. E ele já está mostrando aqui o preview, né? Aqui você já tem um preview de como a coisa está ficando, né? Aqui você pode dar um zoom in, um zoom out, olha só. Por causa do que? O que ocorreu aqui? Por causa do tipo de luz que eu escolhi. Vou voltar na luz branca. Ó, zoom in, zoom out. O material, vou dar um OK. Olha só, né? Então como eu diminuí a intensidade da luz, ficou dessa forma. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou vir novamente lá em mapear o objeto. Aqui a luz branca, né? Aqui é a questão direcional da mesma. Disposição, né? Vou colocar aqui em 1. Posso trabalhar também com ponto de luz, olha só. Ao invés de uma luz direcional. E dessa forma eu consigo estar aí criando toda uma atmosfera em relação ao meu ambiente. Olha só que legal. Jogar aqui 3 para o ambiente, difusão 1, aqui 1 também, 1. Aqui, se você disser que é uma nova imagem, ele cria uma cópia, né? Olha só, é aqui bem estourado, por quê? Porque eu aumentei a atenuação em relação ao ambiente. E aonde que está essa atenuação? Está aqui, ó, mapa, ó, mapear objeto. Tá aqui, ó. Quando eu fui aqui mais ou menos aqui na parte, seria a parte da luz? Não, aqui é a parte do posicionamento e a coloração da mesma. É aqui, ó, em ambiente, ó. Vou jogar aqui, por exemplo, 1 e aqui eu vou jogar aqui 0,5. Vocês já vão ver que vai dar uma diferença. Aqui eu vou estar jogando 0,5 também. Vou dar um OK. Vocês já vão ver que já vai dar uma diferença. Ó, veja que agora está bem mais tranquilo, quer dizer, é naquela parte de iluminação, está bem melhor, está bem mais tranquilo, está bem mais suave. E aonde que rolou isso? Rolou naquela parte que vocês viram lá, em mapear o objeto, onde eu havia comentado, aqui material ambiente, né, difusão. Eu tinha colocado um valor muito grande para o ambiente, por isso que estava estourada a iluminação. E aqui eu consigo o equilíbrio que eu quero, que me interessa. Então, essa ferramenta esse plugin é muito bom, porque eu consigo fazer ajustes de forma rápida e prática, deixando a imagem, o ambiente dentro daquilo que me interessa. Então, é bastante assim interessante. Esse aqui é um filtro que daqui a pouco a gente vai explorar ele. Aqui em mapear ainda, vocês têm o filtro chamado traçagem fractal. Esses pequenos, ó, mosaico de papel. Deixa eu colocar aqui. Mosaico de papel. Ele joga só meio que justamente um filtro como se fosse uma renderização de textura. Ele usa a tua imagem para virar uma textura. Essa é a grande verdade, entendeu? Mosaico de papel, pequenos mosaicos também que você pode estar aí aplicando, que ele cria um ladrilho, né? O mosaico nada mais é do que um ladrilho. Então ele cria uma repetição da imagem. Isso é legal pra caramba, viu? Porque assim, às vezes você vai fazer uma arte que você precisa repetir a imagem várias vezes, você ficar dando Ctrl C, Ctrl V, você vem aqui de forma prática, ó, pequenos mosaicos, e aí você escolhe o número de repetições que vai rolar em cada um deles, na horizontal e na vertical. Tá ok? Então aí você vem aqui, ó, o número de mosaicos, ó. Olha só que legal. Você dá um OK aqui e ele aplica. Eu dei um Ctrl Z só para desfazer, tá ok? E aqui tem a traçagem fractal, que eles jogam aqui um efeito com o canal alfa transparente, preto, branco, envolvimento, criando deslocamento. Olha só, como se fosse a esquerda, a direita, como se fosse, por exemplo, não só distorção de tela, de, por exemplo, televisão, mas também aquele efeito de chiado, né? Aquele efeito como está fora do ar. Então aqui eu consigo ter todo um preview do que vai rolar. A profundidade, olha que legal aqui.
bem interessante. Você quer fazer um efeito do tipo como se tivesse chiado, sabe? Quando uma transmissão tá ruim de um sinal digital? Então, você tem aqui ruído visual. Atirar, né? Tem esse aqui que parece que o chiado mesmo, como se tivesse algo com má transmissão. Aqui você consegue estar atenuando, né? Olha só, vai aumentando, até que fica como se estivesse totalmente fora do ar, igual a televisão. E aqui você vai repetindo, né? Olha só. Você pode, aqui é o nível de nível aleatório, né? Vou dar um OK aqui e olha só, tá? Posso colocar só um pouco ou muito, tá bom? Então aí depende de você, tá ok? Ainda explorando esse filtrozinho aqui do ruído visual, tem esse aqui, por exemplo, que é de encolher. Olha só, aqui você tem tudo preview, né? Então é aquela coisa, vai do dia a dia, da necessidade. Aqui você vai jogando, né? Uma forma de distorção, porque ruído significa isso. Ruído é irregularidade, é a presença do caos, mas mesmo assim ainda segue um padrão. E mesmo o próprio caos de qualquer natureza, ele segue o padrão. Esse aqui já é de mancha, né? Então quer dizer, você pode dizer que esse é como se fosse uma subpaleta dos filtros artísticos. E esse aqui com cara RGB. Esse aqui é legal porque ele passa uma ideia de jornal, sabe? Jornal velho, mesmo colorido. E aqui você pode aumentar a tonalidade em RGB, em verde, vermelho e azul. Isso aqui é legal e eu posso fazer as combinações. Olha só, fica parecendo mesmo aquela. Você que trabalha em revista, jornal, por exemplo, é legal porque você consegue fazer uma edição como se parecesse algo velho, né? No caso, tipo, coisa de jornal, essas coisas assim. Aqui é para trabalhar com as arestas, né? A gente joga um efeito, na realidade é como se fosse um efeito artístico, né? Que é a dectação de horas são as arestas, né? E aqui você tem uma variação muito grande do que você pode estar fazendo em relação a cada uma delas, aumentando ou diminuindo a presença de um e de outro. Olha só. Tem um filtrozinho aqui que é bem interessante também, ó. Você vem aqui em combinar, ele aplica ao misturar profundidade, tirar a película de filme. Aqui você cria como se fosse realmente uma película de filme, né? Então você chega aqui, por exemplo, vou simplesmente dar um OK, depois a gente explora. Vou dar um OK aqui, olha só, ele joga com aquele rolo de filme, né? Como moldura na imagem. Então, aí também é um que talvez você queira estar explorando, ó, tirar a película de filme. Então, aqui você pode fazer ajustes, né, em relação às cores. Você vai ter o efeito em cima, embaixo. Aqui você tem aqui você pode personalizar a altura de imagem, deslocamento dos buracos, aqueles buracos lá do filme, né? Do rolinho de filme, a altura dos buracos, a altura dos números, enfim, você pode criar você pode personalizar aquele rolinho, aquela moldura que está envolvendo a imagem. Ó, vou dar um OK aqui, vocês vão ver, ó, já veio totalmente diferente, porque eu acabei realmente zoneando, né? Acabei aí bagunçando a configuração, mas se você for aí com calma, você vai deixar dentro do que te interessa. Então, vou vir aqui, ó, diminuir. Você pode, aqueles buraquinhos, você pode tá aí manipulando da forma que você bem desejar. Então, a gente sabe que é misturado do preto. Ó, apliquei, olha só. Aqui, ó. Ele mudou a disposição. Então, você pode estar personalizando de inúmeras formas.